Salve, salve, torcida tricolor! O São Paulo visita o Juventude nessa quarta-feira, dia 13, às 19 horas de Brasília, lá no estádio Alfredo Jaconi, na fria Caxias do Sul, em Rio Grande do Sul, nesse duelo que é a partida de volta pela quinta fase da Copa do Brasil. No duelo de ida, você sabe, o São Paulo venceu pelo placar magrinho, né? O placar mínimo de 1-0 no Morumbi, com uma atuação onde perdeu muitos gols, né? Poderia sim ter construído ali um placar com certeza mais elástico, que já garantiria praticamente essa classificação aí, vale vaga nas oitavas de final da competição, mas a situação é essa, o São Paulo venceu apenas por 1-0, vai até Caxias do Sul agora, podendo jogar até por um empate, né? Claro, se vencer o São Paulo se classifica e se empatar também. Uma vitória do Juventude por um gol de diferença, né? 1-0, 2-1, 3-2, leva a decisão para os pênaltis. Mais uma vez, né? Você lembra, ano passado, o São Paulo caiu com o Crespo ainda para o Atlético Paranaense na Copa do Brasil. Quem era o goleiro? O Jandrei, né? Mas enfim, o Jandrei não pode jogar nesse jogo, a gente vai falar sobre isso nesse vídeo, tá bom? Uma vitória por 2 gols ou mais, né? Acreditamos que isso não vai acontecer, classifica a equipe do Juventude diretamente para as oitavas de final da Copa do Brasil. É até redundância falar que o Roger Machado está pressionado, né? Ele está sempre pressionado, ele chegou pressionado graças a essa ideia brilhante da diretoria, que a gente já criticou tanto aqui, né? De demitir o Crespo enquanto era líder do campeonato para trazer um técnico que vem se provando inferior até agora, né? Mas enfim, Roger Machado está pressionado novamente. É óbvio, torcida São Paulina, todos nós estamos pressionando, vocês, a gente, os resultados, né? Vem o São Paulo, obviamente, de uma derrota no clássico, 3-2, um placar totalmente enganoso, né? Poderia ser tranquilamente 3-0, 4-0 para o Corinthians, que não seria nenhum exagero. O São Paulo não jogou nada no clássico, a verdade é essa. Então, Roger Machado está mais uma vez o quê? Pressionado. Sendo assim, vai com a força máxima, claro, em busca da classificação diante do Juventude na Copa do Brasil. Tem muitos desfalques, é óbvio, a gente vai falar de todos os desfalques por lesão, né? E até por afastamento, sim, tem jogadores, não é um só, afastados no São Paulo. Enfim, tudo onde assistir, escalação, arbitragem, tudo que você precisa saber desse São Paulo e Juventude nessa quarta-feira, a partir de agora, aqui no Avante, meu tricolor. É isso aí, bora lá, nação tricolor, vamos falar tudo sobre São Paulo e Juventude. Antes, só pedindo rapidinho, tá? Para você deixar o like, para você sentar o dedo no joinha aí, é de graça, não paga nada e ajuda demais a gente aqui a crescer cada vez mais no YouTube ou no Facebook, se você estiver vendo também pelo Face, tá? Então deixa aquele like maneiro, ativa as notificações no sininho para receber sempre que tiver vídeos novos, você vai ser avisado. Se você está chegando agora e ainda não é inscrito, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo, comenta aí, deixa o seu placar para São Paulo e Juventude. Você acha que o São Paulo passa? Você acha que o São Paulo se classifica diante do Juventude? Deixa aí o seu comentário que a gente gosta de saber, tá bom? Se você puder ajudar um pouquinho mais a gente aqui do jornalismo independente, setorizado do São Paulo, tem aqui várias maneiras de ajudar também. Tem o Pix, que está aqui o QR Code na tela, ou você pode virar membro também do nosso canal, as informações estão aqui na descrição do vídeo, tá bom? Mas só aquele like já ajuda a gente demais. Bora lá então, começando falando de escalação do São Paulo, a provável escalação, né? Roger Machado fechou a preparação do tricolor nesta terça-feira, dia que estou gravando esse vídeo pela noite. O São Paulo já embarcou para o Sul, né? Então, Roger Machado fechou a preparação e definiu o time que deve ir a campo. Vamos lá para essa escalação aqui na minha lousa tática. Rafael no gol, né? Depois de Carlos Coronel lá, parece que vai ser o goleiro da Copa Sul-Americana, né? Na Copa do Brasil, volta o Rafael que também jogou o clássico contra o Corinthians. Então, Rafael vai no gol. Na lateral direita, sempre ele, aquela dá desânimo de falar, né? Cédric Soares, não tem, gente, não tem outro. Tá todo mundo machucado, tá afastado, ou é o Igor Felisberto que é muito novo, então a gente tem que ir de novo, infelizmente, de Cédric Soares, tá? Dória e Sabino na zaga, deve ser a mesma zaga aí que compôs a zaga titular, a defesa titular contra o Corinthians, e não foi mal, tá? Apesar de alguns vacilos e tal, na maior parte do jogo, especialmente o Dória, foi bem no clássico, né?
E aí na lateral esquerda aqui a gente tem uma dúvida, tá? Pode ser o Enzo Dias ou o Wendel. A gente vai ver quem que o Roger Machado vai escolher. Ele tem feito esse rodízio aí, esse revezamento. Às vezes vai o Enzo titular, às vezes vai o Wendel. Vamos ver quem está em melhor momento. A gente acredita que ele pode manter o Enzo Dias, né? Que começou contra o Corinthians também. Aí no meio-campo, ele deve rechear um pouquinho mais o meio-campo, né? Pode ser, vamos ver se ele vai fazer isso. Foi uma das grandes críticas, porque ele jogou com Bobadilha e Danielzinho contra o Corinthians e só, né? Aí foi 4 atacantes ali. Dessa vez, não, ele deve incorporar aqui mais o meio-campo com Cauli. Então o Cauli deve ganhar a vaga do Ferreirinha, né? Na verdade, um pouco mais pela esquerda aqui, né? O Cauli caindo por aqui, porque aqui joga o Luciano, né? Esse camisa 10, meio que de atacante ali, eu não gosto muito. Enfim, quando ele joga mais de meia ali, não cria muito. Quando ele tá perto do ataque, ele faz gols, a gente sabe disso. Mas deve ir com esse trio aqui, né? De Arthur, Luciano e Cauli, ou Ferreirinha. Vamos ver o que ele faz ali, o que ele apronta, o Roger Machado. Mas a gente está apostando que ele deve voltar o Cauli para a equipe titular, para servir o nosso artilheiro Caleri, né, que também está devendo aí, está numa seca de gols depois de começar muito bem o ano, artilheiro do time, artilheiro do Brasileirão, caiu, né, de produção, perdeu muitos gols. O próprio Caleri, ele se cobra muito, ele é muito sincero nas entrevistas, né? Ele fala que tá precisando sair dessa fase, né? Tá precisando voltar a marcar gols o Caleri. Essa deve ser a provável escalação, tá, pessoal? Por quê? Tem muitos desfalques, né? Vamos falar de todos eles, são 8 baixas aí para o técnico Roger Machado ao todo. Vamos falar de lesionados primeiro, tá? Pablo Maia e Marcos Antônio, a dupla de volantes aí importante, principalmente o Marcos Antônio, né, que não deve voltar ainda antes da Copa do Mundo, nessa pausa da Copa do Mundo, né? Até agora o São Paulo não deu nenhuma nova atualização de avanço dele. O Pablo Maia não, ele já voltou ali aos trabalhos, mas ainda não foi relacionado para esse duelo contra o Juventude, tá? Então segue de fora, assim como Alan Franco e Rafael Tolói, os zagueiros que também não jogaram contra o Corinthians, ainda não se recuperaram, e Lucas Ramon, lateral direito, também está fora. Além deles, claro, o maior ídolo, o maior craque do São Paulo, Lucas Moura, também. Então, por desfalque são Pablo Maia, Marcos Antônio, Alan Franco, Lucas Ramon, Lucas Moura e Rafael Tolói. São 6 desfalques por lesão aí, mais de meio time, né? Para o Roger Machado tem problemas, né? Além deles, quem mais? Mike e Arboleda. Sim, eles postaram foto recentemente, você viu no nosso site, lá no avantemeutricolor.com.br. O Arboleda já estava afastado, treinando em separado, né? Você sabe muito bem que essa foi a resolução do São Paulo, até para não perder nenhum dinheiro, vai manter o Traíra lá treinando em separado, até vir uma proposta no meio do ano para ele, ó, quem não é São Paulo, pode ir embora, né, seu pilantra, picareta, tchau, vaza. E quem que acompanhou ele? O moleque que tem um parafuso a menos, que parece, né, ou é muito mal assessorado, o Mike que também foi afastado pela diretoria, especialmente depois da foto que ele postou ali, porque assim, né, você fala que vai afastar o Arboleda, né, ele tá treinando em separado, mas o Mike estava lesionado com dores, treinou no mesmo horário. Então não é separado, é junto com os lesionados, né? Então se encontrou, tirou aquela foto, pegou mal pra caramba. O Mike já tava ali, né? Muitas acusações, a gente não pode aqui ser leviano em afirmar ou não, mas muita gente falando que chegou bêbado em treino. O São Paulo, obviamente, desmentiu, mas afastou o Mike, né? Afastou o Mike, não deve fazer esforço para negociar ele também no meio do ano. A gente já informou aqui no Avante no Tricolor, você que acompanha todas as notícias todo dia, no nosso site, aqui por vídeo no YouTube, sabe que ele tem proposta da Europa e pode sim, ó, zarpar, tá? Então, esses 6 lesionados, mais Mike e Arboleda afastados, são 8, né? 8 lesões para Roger Machado diante do Juventude. Bora falar agora de arbitragem e onde assistir esta peleja, esta partida lá em Caxias do Sul, no Alfredo Jaconi, né? Será que vai ter aquela nevezinha, né? Tem vezes que quem ali lembra aqueles jogos dos anos 90, você ia ver na TV assim, não via nada. Era uma neblina, só via uma bola passando de vez em quando. Enfim, é sempre muito frio lá no sul. O frio aqui, para quem está na capital de São Paulo, chegou também, né? Mas enfim, quem apita esta partida vai ser o Rodrigo José Pereira de Lima, do Pernambuco, né? Ele já apitou alguns jogos do São Paulo aí ultimamente. O último foi aquela vitória goleada, né? Na verdade, contra o Cruzeiro, 4-1. Lembra que o Ferreirinha fez o único hat-trick da vida dele, brilhou pra caramba. Enfim, foi o árbitro daquele jogo, não tem tantas polêmicas recentes assim. Já teve polêmica antiga, em que ele tretou com o Hulk e tal, mas enfim, é um árbitro que vem ultimamente aí não aparecendo tanto. Isso é sempre bom, né? Quando a gente não fala o nome do juiz, é que ele foi bem. Enfim,
Boa sorte, espero que o senhor Rodrigo José Pereira de Lima não tenha nenhuma interferência, apite muito bem lá no Sul. E você me pergunta, Márcio, onde eu assisto, onde eu vou poder acompanhar a classificação do Tricolor, se Deus quiser? Sport TV ou Premiere, tá? Você aí vai ser só na TV fechada, portanto, né? Se você tem aí a TV por assinatura, você pode ver no Sport TV, ou se você tem o serviço Premiere ali, o serviço Pay-Per-View, você pode assiná-lo também, né? Vai ser pelo Premiere. Então, esses são os dois canais de exclusividade que vão passar ao vivo o São Paulo e Juventude, tá? E quanto vai ser esse jogo, você me pergunta? Palpitão. Palpitão do AMT aqui. Olha, eu não estou muito otimista. Vou ser bem sincero para vocês, torcedores tricolores. Eu acho que vai se classificar, mas vai ser naquelas. Vai ser com um empatezinho feio, 1-1, aquela coisa para pressionar ainda mais o Roger. Eu não consigo ver uma evolução nesse time, né? Eu não sou daqueles que defende o Roger, a permanência. Eu nem queria que ele tivesse vindo, a verdade é essa, como no 99% das pessoas não queria a troca Crespo por Roger, né? Mas eu também não sou aquele crítico que acha que ele é o culpado de tudo. Porém, em campo, não está tendo a evolução esperada, né? Resultado até tem um ou outro. São Paulo, claro, é líder do seu grupo da Sul-Americana, continua no G4 a duras penas do Brasileirão. É enganoso, sim, a gente sabe disso, mas está lá, né? Agora, evolução em campo. Me fala aí, uma partida, até essa que eu citei, que talvez tenha sido a melhor apresentação do São Paulo de Roger, 4-1 sobre o Cruzeiro, né? Foi uma exuberante atuação do São Paulo? Foi aquela atuação de encher os olhos? Eu achei que não, a do Ferreirinha jogou muito bem, foram mais destaques individuais, mas o São Paulo fez aquele jogo maravilhoso, foi aquele dia que deu tudo certo, né? Contra o Juventude, como eu disse também na ida, perdeu muitos gols, né? Foi um jogo também que não foi tão ruim, mas assim, contra o Corinthians foi um amasso do Corinthians, né? Contra o Bahia também vacilou, enfim, o Roger não vem fazendo um bom trabalho, então é difícil acreditar que o São Paulo vai fazer 4-0, 5-0, vai voltar com uma classificação garantida. Eu tô apostando no 1-1. O meu sócio, Rafael Emiliano, que vocês conhecem também, sempre faz vídeo por aqui, tá aqui com a gente, já tá mais otimista. Tá falando que vai ser 3-0 São Paulo, que o São Paulo, enfim, vai deslanchar. Então você fica aí com essas duas opções. Você vai apostar fazer a sua betezinha, vai fazer aquela sua fezinha para ganhar um cascalho? Aposte com responsabilidade, hein? O meu palpite é 1-1, tá? Você pode ir no empate aí, se você tiver pessimista também, desesperançoso como eu, que é isso que esse São Paulo vem causando na torcida São Paulina, vai no empate, tá? O São Paulo passa, mas vai ser daquele jeito. Se você já tá achando que não, tá otimistão, que esse time, enfim, vai engrenar, vai de 3-0 logo, vai no palpite do meu amigo Rafael aí, que vai dar bom para você, tá bom? Vamos falar um pouquinho desse Juventude, o rival que, como eu disse, perdeu a primeira aqui no Morumbi, né, aqui em São Paulo, para o Tricolor, e agora vai jogar em casa. De novo, a gente tem que repetir, né? Titular mesmo dos emprestados, né? O São Paulo tem 3 emprestados lá para o Juventude. O goleiro Jandrei, o Patrick Lanza, né? Lateral esquerdo, e o Ibali, né? Volante senegalês também, enfim. São 3 que não jogaram já no primeiro jogo. Por quê? Porque cada um deles tem uma multa de 1 milhão, né? Estão emprestados pelo São Paulo. Então, se o Juventude quiser usar qualquer um desses jogadores, tem que pagar 1 milhão por cada um deles. Não utilizou na primeira partida, não vai utilizar novamente na segunda. Então, Jandrei, que é titular, né, o próprio Patrick Lanza também, que é titular desse time por vezes, não atuam contra o São Paulo por questão contratual. E também outro problema na lateral esquerda. Já não tem o Patrick Lanza, não vai ter agora o Diogo Barbosa, veterano também, né? Por quê? Porque ele cumpre suspensão. Lembra que ele foi expulso no jogo de ida, que o São Paulo teve essa ainda, né? Jogou com 1 a mais por um bom tempo contra o Juventude, porque o Diogo Barbosa foi expulso e não vai poder jogar, obviamente, nessa partida de volta. Então, o técnico lá, o Barbieri, né? Barbieri é o nome dele, Maurício Barbieri, vai ter alguns problemas aí, mas vai ter o Allan Kardec lá na frente, sempre perigoso, né? Enfim, vamos ver como é que vem esse Juventude aí, que é um time que, assim, deu para ver ali, pelo menos no Morumbi, que não oferece grande perigo, né? Tem alguns bons nomes ali individuais, claro, mas é um time que o São Paulo, claro, um time de Série B, né? O São Paulo tem que atropelar, gente. A verdade é essa, o São Paulo tem que passar o carro, tem que ir para cima, tem que ganhar mesmo fora de casa, né? Esse seria o normal, né? Por isso que eu tô apostando no empate, porque não tá nada normal, as coisas no São Paulo estão péssimas, a verdade é essa, você sabe muito bem aqui, presidente vazando áudio aqui, falando que não tem dinheiro dali, ou tem mandando todo mundo ali embora, tá um caos total, né? Então é difícil a gente
acreditar que o São Paulo vai passar o carro, mas é o que deveria acontecer, né? Eu acho que o São Paulo tem time sim para isso, apesar das brincadeiras e falar que eu estou pessimista, o São Paulo tem time para ganhar sim, né? Vamos ver se ele vai, como é que vai armar esse time também, né? Porque ele foi muito mal na escalação, o Roger, contra o Corinthians, mexeu mal também. Vamos ver se ele volta o Cauli para o meio campo, porque o meio campo fica um pouco mais encorpado ali, né? Porque você jogou com 4-2-4, né, contra o Corinthians. Bobadilha e Danielzinho, e aí Arthur, Ferreirinha, Luciano e Caleri lá na frente. Ficou aquele buraco no meio-campo. O Corinthians, com 4 jogadores no meio-campo, simplesmente engoliu o São Paulo, não deu pro tricolor. E o Roger Machado, na coletiva, você sabe também, ficou putinho, né? A verdade é essa, ficou putinho, reclamou lá com o nosso colega Gabriel Sá da pergunta, não concordou que o São Paulo ganhou 2 gols. Como não, Roger? Como não ganhou? Você vem falar que o primeiro gol foi pressão? Puta entregada dos caras, né? O Bobadilha tava esperto e ganhou o gol e deu pro Luciano. O segundo foi contra. Então, assim, vamos rever esses seus conceitos aí, meu caro Roger Machado. Você que sabe, não tem como, né, Roger? Você tá com os dias contados aqui no São Paulo. A não ser que você ganhe a partir dessa quarta-feira do Juventude até a parada para a Copa, se eu não me engano, até o jogo contra o Remo. Se você ganhe bem e apresente um bom futebol, você vai vazar na Copa do Mundo, né? Tá na cara isso, todo mundo sabe, não tem muito o que fazer, é um cara que já chegou demitido, né? Mas enfim, enquanto isso, eu sou do time que torce pro São Paulo, tá? Eu não torço contra técnico, eu não torço contra o meu time, por mais que o técnico seja uma porcaria, por mais que eu não goste do técnico que tá lá, eu escolhi torcer. Não é assim que se fala? Então eu prefiro torcer pro São Paulo, por que não? Eu sei que não vai acontecer, tá, gente? Eu não sou inocente. Mas eu gostaria que o Roger Machado engrenasse. Que se classificasse nessa quarta-feira com um 3-0, né? Que classificasse na Sul-Americana também como líder do grupo sem perder nenhum jogo. Quem sabe sem levar nenhum gol. Que ganhasse os três jogos que faltam no Brasileirão e terminasse no G4 até a pausa para a Copa do Mundo. Poderia acontecer tudo isso, né? Porque eu quero que o São Paulo sempre tenha bons resultados, mas a gente não pode enganar você, torcedor, né? E falar que isso vai acontecer. Não, não vai. Infelizmente não vai, não dá mostras. Eu não gosto desse imediatismo de hoje em dia, né? Porque o Roger fez 2 meses agora há pouco. Eu gosto de um trabalho de no mínimo 6 meses, né? De um técnico, mas hoje em dia, gente, 3 meses já é uma eternidade no futebol. Não apresentou o resultado? Vai ali cada vez mais pressionado, Macis tendo que vazar áudio aí, mas enfim, vamos ver o que é que vai acontecer com esse nosso tricolor que tá difícil, né? Mas, enfim, vamos para cima deles, tricolor. Repetindo, São Paulo e Juventude nessa quarta-feira, dia 13, às 19 horas. Sport TV, Premier, lá no Alfredo Jaconi. Quem passar vai para as oitavas de final da Copa do Brasil e aí o bicho pega, né? Aí sobram só os melhores, mesmo a nata da nata ali. Vamos ver se o tricolor, enfim, passa pelo menos agora do Juventude. O São Paulo adora, tá? Adora cair em Copa do Brasil. Para quem é um pouco mais antigo aí lembra, né? Você que é acostumado aí com o título da Copa do Brasil, antes, meu amigo, era cair para Figueirense, já caiu para Juventude, caiu para tudo quanto é time aí pequeno que tinha, tá? Mas acredito que o São Paulo vai passar, nem que seja com um empate dramático ali, sem pênaltis, pelo amor de Deus, tá? Sem derrota, senão aí talvez o Roger nem volte de lá. Imagina se não se classifica. Roger já fica por lá, Rio do Sul, já fica por lá mesmo, já faz o pezinho de mel, ó, família, não deu certo, vou ficar por aqui, tá? Nem volta para São Paulo, tá, Roger? Ou volta classificado, ou não volte, tá? Tá dado o recado. É isso, rapaziada tricolor, muito obrigado pela companhia de vocês, pela audiência, pelo carinho. Se você chegou até aqui, deixa aquele like, né, pô? Dá essa moral pra gente, deixa o joinha aí que ajuda demais a gente. Se inscreva aqui no nosso canal, ative as notificações, deixe o seu comentário aqui. Qual que é o palpite seu pro jogo? São Paulo passa? Roger Machado tem que cair agora, não importa o resultado? Deixe seu comentário aí sobre esse jogo, tá bom? Muito obrigado, torcedor são paulino. Até a próxima. Aquele abraço. Tchau!